Hoje eu quero falar um pouquinho sobre intuição, pressentimento, né? Premonição, como funciona tudo isso. A primeira coisa que eu digo para vocês, a primeira situação que a gente tem na vida, é a gente passar pela vida muito ocupado. A gente passa pela vida preocupado com muita coisa, emocionalmente muitas vezes abalado. A gente tem pressa, né, de ser feliz. A gente precisa ser feliz. E nós corremos atrás o tempo todo de você prosperar, ser feliz num relacionamento, ser feliz com tudo o que você faz e pratica na tua vida, que você tem desejos, que realmente as coisas caminhem para você. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque quando a gente traz uma sensibilidade muito grande, que faz parte da nossa evolução também, a gente precisa saber lidar com a nossa emoção. Porque você imagina você querendo dar um recado para alguém, você tentar dar um recado para alguém e essa pessoa não olhar para você, essa pessoa fingir que não está te vendo, essa pessoa fingir que não está te ouvindo. Assim funciona a espiritualidade. Quando eles têm um recado para você e você está muito ocupado, você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue ouvir. As mensagens que a gente precisa receber, né? Os sentidos que a gente precisa ter em mente, né? Para onde você vai, o que você vai fazer, como resolver, se está fazendo certo, se está fazendo errado. Você precisa voltar para você. E voltar para você é você começar a se perceber. Perceber que chega um momento que existe um mensageiro, né? Que eu costumo dizer que o maior mestre é um conselheiro interno que a gente tem, que a gente precisa ouvir. E que ele faz parte da nossa essência, da nossa natureza. E nós temos com a gente isso, que é uma coisa, que é uma situação que não é racional. Você não pensa, essa mensagem ela chega sem você perceber. Essa mensagem ela chega para você quando você relaxa, quando você tira de você e coloca um pouquinho de lado os teus desejos, né? A tua ânsia, as tuas mágoas, as tuas tristezas, né? E as suas vontades que muitas vezes não deixam você enxergar o mais precioso que você tem. Porque eu costumo dizer, né? E falo muitas vezes para as pessoas que nós temos uma ferramenta valiosa, que é a espiritualidade. Mas a gente precisa saber lidar com ela. Muitas pessoas têm uma mediunidade que é a coisa mais linda do mundo. Muitas pessoas, elas têm uma conexão e uma evolução maravilhosa. Mas elas não conseguem perceber, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem olhar para isso, né? E ouvir um pouco os mensageiros, ouvir o seu conselheiro interior, aquele que diz para você o que está certo, o que está errado, para onde você está indo. Então a gente precisa seguir um pouco o nosso instinto. A gente precisa entender os sinais e aproveitar esses sinais para muitas situações que a gente precisa resolver, que a gente precisa se acalmar. As pessoas não têm noção, né? O que é isso? A intuição, a premonição, né? Esse pressentimento. Porque muitas vezes isso vem do pressentimento que você tem com as coisas. A gente, normalmente, quando você tem um pressentimento, você tem que tirar o sentimento de angústia, você tem que tirar o sentimento de tristeza, para que você tenha esse pressentimento das coisas acontecerem na tua vida, da intuição, né? Dessa conexão, dessas mensagens que chegam até você, que você precisa observar mais, enxergar mais, ouvir mais. Porque tem pessoas que elas têm as respostas que elas precisam na vida. Elas buscam muitas respostas e muitas delas estão muito próximo. Mas elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver, elas não conseguem entender, muitas vezes, compreender esse sinal
que é uma coisa que, quando a gente fala de evolução, é isso, é exatamente isso. É você saber captar e entender esses sinais. Porque eles podem vir de várias maneiras. Você pode ter alguma situação onde você sente seu corpo, você não fica bem, ou você sente algo com o seu corpo, ou você pode ter em sonho, ou você pode ter numa visão, ou você pode ter numa audição, que é ouvir uma voz falando com você. Tudo isso faz parte de tudo isso que a gente pratica, né? De todo esse universo espiritual, de tudo que pode chegar até você e pode estar aí pertinho de você, como eu disse, tentando te mostrar o caminho, tentando dizer para você, trazer algo para você que é pedra preciosa. Quando a espiritualidade chega até nós não temos um pensamento que defina tudo isso, um raciocínio, uma lógica do que vem do céu, daquilo que vem para você, daquilo que é só seu. Você não consegue dividir com ninguém. Mediunidade, né? Evolução espiritual, tudo isso que a gente fala aqui, no sentido de você se individualizar, de você sentir a sua energia, de você buscar o teu equilíbrio, é só seu. E tem situações na vida, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês, que é só a gente que pode resolver. A gente não pode colocar na mão de ninguém. A gente não coloca na mão do outro. A gente não consegue deixar o outro resolver por nós. Só nós é que conseguimos essa proeza. E tem situações que nós precisamos nos resolver nessa terra. Então, a individualidade, quando a gente fala, é que cada um traz um signo de alma. Cada um traz os seus guardiões, cada um traz o seu orixá, o seu anjo da guarda, né? Que a gente fala orixá, tem gente que chama de anjo da guarda. Para nós, do candomblé, ele é orixá. Ele é vivo na nossa vida. Que também, ele tenta nos mostrar caminhos. Ele mora a morada do nosso orixá e do nosso anjo da guarda é na cabeça, é na mente. E é na mente que eles falam. E é na mente que você ouve. E é na mente que você tem situações que te tocam, né? Assim como tem o negativo, que muitas vezes os obsessores, eles também conseguem entrar na mente do ser humano. Eles também conseguem falar na mente do ser humano. E muitas vezes são destrutíveis. Eles vieram para só fazer a arruaça na vida da gente, ou a bagunça, né? E assim como existe esse lado negativo, nós temos o positivo disso também. Nós temos nossos orixás, nós temos nossos anjos que querem dar sinais e que tentam o tempo todo te mostrar algo. É como eu disse, se você quer passar uma mensagem para alguém, você imagina você tentar mostrar algo para alguém e esse alguém não conseguir enxergar, não conseguir ver, não conseguir sentir, né, algo diferente. A gente não pode passar pela vida sem construir algo, né? Sem ter um alicerce, sem ter uma base, né? E esse alicerce, essa base, você só consegue acessando a espiritualidade. Você só consegue tendo um olhar espiritual para a sua vida, tendo uma visão diferente de tudo que você vive e deixar com que os deuses também, a espiritualidade também, faça parte da sua vida. Porque eles não conseguem entrar em lugar fechado, porta fechada, aonde você não quer enxergar, você não quer ver. É muito fácil, a gente se acomoda. É muito fácil você não enxergar do que você vê. É muito fácil você deixar de sentir do que sentir. É muito fácil você se acomodar e dizer assim, não existe nada, eu não acredito em nada, e acabou, ponto final. E não é assim que funciona. Porque a gente tem que acreditar que algo muito maior que nós nos move, que algo muito maior que nós faz parte da nossa própria vida. E que nós não estamos aqui por um acaso. Você não veio pra cá pra fazer uma hora extra. Você não veio pra descer pro play, pra brincar nessa vida. Porque nós temos... Ninguém aqui consegue ter a proeza de ser feliz o tempo todo enquanto estiver nessa terra. Ninguém consegue a proeza de ser próspero o tempo todo enquanto estiver nessa terra. Ninguém consegue a proeza de não viver situações que a vida nos abraça para viver. A vida vai chegar até você com o convite de viver tudo o que você tem que viver na vida. Você não pode viver a vida, não é para qualquer pessoa, são para grandes guerreiros. As pessoas não podem só sobreviver, as pessoas têm que viver.
Então, muitas vezes, como eu digo aqui, ter uma visão espiritual de tudo, né? A gente não pode ficar no raso na espiritualidade, porque as pessoas têm muito medo. As pessoas morrem de medo quando fala do oculto, dos mistérios. As pessoas têm um pouco de preocupação com isso. Elas falam, não, pai, eu prefiro... Muita gente fala assim pra mim, pai Anderson, eu prefiro não acreditar em nada. Eu prefiro não entrar nisso. Eu prefiro não ter compromisso com isso. Eu prefiro... Mas, gente, nós estamos vivos. E nós fazemos parte, sem querer, de tudo isso. Quando a gente desce aqui, nós encontramos tudo pronto. Essa terra está pronta para nos receber, para nos permitir que a gente possa passar por ela, né? E consiga enxergar tudo que está aqui. E é como eu digo, não existe só um acaso de estarmos aqui. Existe um motivo, existe um destino, um caminho. A gente caminha até os últimos dias nessa terra, buscando algo. Querendo fazer algo. A gente não pode jogar tudo fora, né? A gente quer adivinhar, a gente quer prever, a gente quer, muitas vezes, ter premonições por a gente mesmo. E muitas pessoas acham que isso é muito gratuito, né? As pessoas falam assim, nossa, mas eu tive um sonho assim, assim. O que será, né? Quer decifrar o sonho. Nossa, mas eu tive uma angústia ontem, no momento que alguém estava indo embora ou falecendo. Eu fiquei com o coração angustiado, né? Parecia que estava acontecendo com alguém. Nossa, eu senti uma tristeza na pessoa muito grande, e essa pessoa não estava triste, mas eu senti que essa pessoa podia ficar triste. E você teve essa sensação. E a gente acha que tudo isso é um acaso. A gente acha que tudo isso é gratuito. E que tudo isso é por nós mesmos. Não vem de algo, ou não vem ou não exista em lugar nenhum. Não tem nada que mova a gente. Essa sensibilidade nós trazemos. Isso é evolução espiritual. Isso é conexão. E tem pessoas que têm muito isso. De sentir, né? Prever o que pode acontecer. Tem muitas pessoas que ficam angustiadas, sentem uma angústia muito grande no momento que algo está para acontecer. Né? São sinais que são pedras preciosas e que nós precisamos estar bem para receber. Nós precisamos entender que a gente só pode receber essa mensagem se a gente estiver equilibrado, se a gente estiver pleno. Porque é quando você relaxa que o negócio vem. Por que vem no sonho? É na hora que você está descansando. Na hora que você apaga para o sono, as mensagens começam a chegar. Porque você se equilibrou. Você não está emocionalmente abalado. Você não está ali fadigado com as coisas. E quando você passa ocupado com o seu sentimento, com tudo, você deixa de ter os pré-sentimentos, que são os pressentimentos que a gente tem na vida, né? A gente precisa, muitas vezes, entender tudo isso, né? Porque isso faz parte da vida. Isso faz parte da evolução que você tem aqui, né? E a gente, quanto mais você tiver também, é um recado e um sinal da espiritualidade. Quanto mais você tiver limpo, ou quanto mais você tiver descarregado, ou quanto mais cuidado você tem com você, ou quanto mais você tiver pleno com a sua essência e com você mesmo, mais sinais você terá, mais abertura de caminho você terá, e a permissão que você dá aos deuses de trabalharem por você é quando você está pleno, é quando você está de bem com você mesmo, é quando você encontra motivo para as coisas. E você consegue sentir que você está em você. Você é você, né? Você é você mesmo. É assim que você começa a ter a sua identidade espiritual. É assim que você começa a ter essa conexão, aonde você permita também que os deuses busquem e façam por você a bênção que você precisa. Que não é pouco, a gente passa por essa vida desejando ser feliz o tempo todo. A gente tem necessidade de ser feliz, como eu sempre digo, né? E repito, a felicidade é algo que a gente busca o tempo todo, mesmo não sabendo o que é, né? Porque a felicidade para um não é a felicidade para o outro, não é a mesma felicidade. A alegria de uns não é a alegria de outros. Mas a gente busca algo nessa vida.
Nós precisamos nos preencher de algo que nos faça bem, que nos traga alegria, porque a gente precisa estar preenchido. E a gente busca e corre por isso o tempo todo nessa terra. Mas não podemos esquecer a espiritualidade, gente. Não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos aqui. Não podemos esquecer que quanto mais você cuida de você, mais zelo você tem por você, mais chance você tem de ter essa luz brilhando, mais chance você tem de contaminar pessoas com luz perto de você, de trazer para o teu caminho aquilo que você tanto deseja. Porque a nossa cabeça, é como eu sempre digo, ela vai buscar. Quando você tem uma mente sadia, quando você tem pensamentos bons, né? Quando você tem certezas que até então a vida não te dá nenhuma e nem te dá garantia de nada, mas essa tua garantia e essas tuas certezas vêm pela tua fé, por aquilo que você acredita e que ninguém tira de você, ninguém te rouba. Então a gente precisa entender muito isso, que a gente tem situações que só a gente pode construir nessa terra. E o que você deixar aqui é aquilo que você realmente plantou e vai florescer. Não só aqui, mas floresce do outro lado também, né? A gente muitas vezes nós temos que plantar o bom, plantar coisas boas, a gente tem que ter situações e atitudes nobres, né? Que a gente precisa disso para plantar e fazer florescer, não só aqui nessa terra, como do outro lado, que é o mundo espiritual. Porque a gente é vigiado o tempo todo. O seu Deus interior, ele está te vendo. O seu Deus que olha por você, ele não te abandonou, mas ele está enxergando você, ele está te vendo. E ele muitas vezes precisa que você abra a porta, precisa que você destrave o caminho para que ele possa te abraçar, para que ele possa ajudar você no que você precisa. E tem pessoas que têm tanto merecimento de ter tanta bênção na vida, mas sabe por que elas não recebem essas bênçãos? Sabe por que elas não conseguem ter aquilo que elas almejam tanto na vida? Porque elas estão ocupadas com preocupações, com mágoas, com tristezas, com angústia. Elas não conseguem tirar isso um minuto sequer delas. E isso vai fechando portas, isso vai travando os caminhos e vai fazendo, mesmo que você tenha merecimento de ter bênção, vai fazendo vai deixando isso para depois. É como eu disse, você pega uma fila, quando tá na sua hora, você volta pro fim da fila, sabe por quê? Não tá preparado. Você não se preparou para a bênção. Você tem merecimento, mas não está preparado. E isso é muito importante. A gente entender que até para receber bênção, até para ser feliz, até para você prosperar, até para você ter um grande amor, até para você tirar esse vazio que você traz com você, você precisa estar preparado para isso. Você precisa enxergar tudo isso. E isso faz parte de tudo que você deseja na vida. Porque eu conheço pessoas, né? Eu sempre digo que conheço, porque estou na mesa de jogo há muito tempo. E quando a gente vai jogar, orientar uma pessoa ou direcionar a pessoa numa mesa de jogo, a gente tem que ter a sensibilidade de saber passar aquilo para a pessoa e de fazer com que a pessoa leve para casa um pouco daquilo que ela está buscando. Ela precisa levar para casa alguma coisa. Então tem algumas verdades que são ditas na mesa de jogo que faz você parar para pensar, que acorda você, que faz você olhar para você, que faz você enxergar que a vida não acabou, que tem muita coisa que pode acontecer e que muitas vezes o caminho está na sua mão, mas você não consegue enxergar. E isso é nobre, isso é nobreza de alma. A gente saber que a gente precisa querer as coisas, mas estar preparado para elas. Querer ser feliz, mas estar preparado para essa felicidade. Será que você está? Será que você quer tanto um grande amor, mas será que cabe alguém na tua vida do seu lado? Será que é isso mesmo que você procura? Será que você não sonha demais?
Você não imagina demais uma pessoa que talvez essa pessoa que você está procurando não exista. Existe uma pessoa, sim, no teu caminho, mas que é real, faz parte de uma realidade da sua vida. E toda pessoa que entra na vida do outro quer atenção. Toda pessoa que entra na vida do outro quer preencher alguma coisa. Será que você tem vaga na tua vida para um grande amor? Será que você prosperando, você vai ser feliz? Será que é só a prosperidade que vai trazer alegria para a tua vida? É você ter riqueza, dinheiro e ter saudação? Será que algumas situações você não tem que mudar? Alguns defeitos, algumas qualidades? Será que você não tem que parar para pensar em algumas coisas que você precisa se resolver com você antes de ter essa prosperidade? Porque a prosperidade pode virar um veneno na vida de muita gente. Eu já vi pessoas morrerem por isso. E já vi pessoas que são tão materialistas que elas nem quando morrem conseguem descansar. Nem quando morrem conseguem ter tranquilidade na alma. Porque estão presas aqui, apegadas a tudo que deixaram aqui. Então, a gente precisa partir de princípios que para tudo que a gente quer e para tudo que a gente se direciona, nós temos que estar preparado. Nós temos que entender e nós temos que ser abraçados pelos deuses. Para quê? Para que a gente tenha força, para que a gente tenha caminho, uma direção na vida. Já vi pessoas, né, e não foram poucas, que diziam assim para mim: mas pai Anderson, eu faço tudo direito, eu não faço nada errado. Aonde será que eu estou errando? Não faço mal a ninguém, não maltrato as pessoas, não desejo mal para ninguém, não quero nada que é de ninguém, só quero o que é meu nessa vida. Mas eu sofro tanto. Gente, a espiritualidade é um remédio. E ela tá aí para nos curar. Muitas vezes, quando você tá forte, você tá firme, quando você tá iluminado, você ilumina teu caminho. Você pode passar a adversidade, mas você não vai sofrer tanto. Você não vai pagar um preço muito alto pela tristeza e pelas dores que você passa. Porque você passa em pé, sabendo que tudo vai passar, sabendo que você não está sozinho, sabendo que você não está fraco, que você é uma pessoa forte. Porque tem pessoas que se sentem fracas, mas elas olham para trás e elas não conseguem enxergar o quanta força elas tiveram em alguns momentos da vida delas. Elas precisaram dessa força. Então, quando se fala em Deus, se fala de vida. Quando se fala em anjo da guarda, a gente fala de esperança, de luz, de firmeza, da gente estar bem com a gente mesmo. E é isso que a gente está aqui na Rádio Capital, nesse estúdio. O Sagrado falando de axé. Axé é isso, gente. Axé é alegria, axé é felicidade, axé é prosperidade, é você estar iluminado. Isso é um axé. A gente está falando exatamente que existe caminho para isso. Mas nós precisamos entender que precisamos abrir uma porta, que é a porta da fé, para que eles possam trabalhar. Essa porta de esperança, essa porta de convicção, essa porta de luz precisa entrar. E você precisa permitir que isso entre dentro de você. Senão você não consegue nada. Tem pessoas que vão para a igreja e não conseguem colocar em prática o que está ali dentro daquela igreja. Mas a igreja é o religar. É religar você a Deus. E essa luz tem que vir com você para casa. Essa luz tem que voltar com você para casa. Você não pode simplesmente ir por ir. Como se você tivesse que cumprir um compromisso de ir na igreja. As pessoas acham que isso é estar pleno. É estar com Deus. É estar dentro de um templo sagrado e muitas vezes não levar nada para casa. Não estar conectado com essa luz. Não buscar abrir a porta para que essa luz entre. Para que tudo entre na tua vida de bom. A gente vai aprendendo aos poucos. A gente ainda está aqui nessa terra para aprender. A gente está aqui para a evolução nossa. Nós estamos aqui para as alegrias, para as tristezas, mas nós estamos vivos. E essa vida quem nos deu foi Deus. Mas nós temos que ter esse olhar para Ele.
a gente precisa enxergar tudo isso. Então são detalhes que, às vezes, numa mesa de jogo, quando você tá com o oráculo na mão, o teu orixá, ele vai falar. Aí eu vou ver se a tua placenta, o teu nascimento, a tua família, a ancestralidade tá positiva. Se você tá com direção, a direção que você tá caminhando é certa. Se tem algo te atrapalhando, se tem algo que você precisa fazer, que às vezes é um movimento que você faz, a coisa muda. O destino muda. A sua sorte chega até você. Porque até a sorte gosta de gente tranquila. A sorte adora abraçar a pessoa sem a pessoa esperar. A sorte adora abraçar a pessoa quando ela tá plena, tranquila, né, com luz. Aí a sorte te abraça. Você pode ter sorte em muita coisa na tua vida, mas deixa ela entrar. Abre a porta pra tua sorte, pra tua alegria, pra tua felicidade, pra tua fé, pra tua convicção, pra as coisas boas entrarem na tua vida. Eles não entram em porta fechada, gente. Nenhuma luz vai entrar onde só existe escuridão. A luz não entra. Para você ter a luz, você precisa abrir a porta. Você precisa buscar isso dentro de você. Essa conexão precisa existir, né? Bom, gente, o telefone daqui, no segundo bloco eu vou estar jogando para vocês. Mandem mensagem de voz, né? Aqui para a Rádio Capital, estou ao vivo nesse domingo. 0 operadora 11 983 34 5777. Nome completo, data de nascimento e façam uma perguntinha que vocês querem fazer. Vou estar sorteando pelo YouTube, Capital e Você. Entrem por lá, dêem os seus likes, comentem, né, que é importante pra gente isso. E a gente vai estar sorteando uma consulta. É importante isso, gente. Não tem coisa melhor na vida do que você ser abraçado pelos deuses e você descobrir, fazer descobertas do seu próprio destino, do seu próprio eu. É isso aí. Já já eu tô voltando. Oi, gente. Vocês gostaram dos vídeos? Gostaram do nosso papinho? Pois é, se gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal, que é importante. A gente precisa muito de vocês. A espiritualidade é uma via de mão dupla, não é de mão única. Então, compartilhem para a gente poder ajudar outras pessoas. Comecem a se inscrever no canal, que é importante pra gente. E também curtam nossos vídeos. Axé! Avisem os amigos, as pessoas que vocês acham que precisam ouvir. A gente está sempre trazendo esse assunto. E esse assunto, muitas vezes, acorda muita coisa dentro de nós também. É tão gostoso quando você fala de tudo isso. Você começa a perceber também tudo isso. Então divulguem nosso trabalho sagrado, falando de axé, aqui na Rádio Capital, aos domingos, 9 horas da manhã. E compartilhem também com os amigos, né? Mandem pelo celular, né? Para os amigos que você tem, para ouvir o programa, né? Eles saberem que tá tudo que a gente faz aqui. Isso é muito importante, porque assim você também está dando caminho para outras pessoas, está ajudando, fazendo tua parte nessa terra. Porque tem muita gente precisando ouvir. Bom dia, Vini! Bom dia, Pai Anderson, bom dia a todos vocês que estão ligados e conectados aqui no Sagrado Falando de Axé, né? Que vocês tenham axé, né, início dessa semana. Muito obrigado a todos que já estão participando aqui pelo YouTube, pelo FM, pelo AM, pelo aplicativo. Você que ainda não está seguindo o Instagram do programa, corre lá, Sagrado Falando de Axé, já começa a seguir o Instagram. E para você também que quer marcar uma consulta direto com o Pai Anderson, o telefone é o DDD 11 98419 5090. Vai mandando o seu áudio aqui pra gente, tem muita participação já conosco, Pai, aqui no YouTube, mas também tem muito áudio chegando aqui. A gente já vai para o nosso primeiro áudio. Pai Anderson, bom dia, aqui é Elisete Barbosa do Paraíso. Estou aqui para agradecer ao senhor 2 domingos que o senhor me orientou. Domingo passado foi que eu estava em dúvida se eu ia ver meu irmão ou não. Deu muito certo, ele me atendeu muito bem, não era nada daquilo que eu estava pensando.
E eu agradeço muito. E estou ouvindo o Senhor, confio no Senhor, tá? Mas vou fazer a minha consulta ainda com o Senhor assim que der. Bom dia, abraços. Elisete Barbosa do Paraíso. Obrigado, Elisete, pelo carinho. Tá vendo, gente, como às vezes a gente não consegue entender os mistérios e o jogo ajuda? É isso aí. Gratidão, Elizabeth. Muito bom dia pra você. Bom dia, Pai Antes, tudo bom? Mais uma vez, parabéns pelo seu programa, um programa maravilhoso. Minha pergunta hoje é para minha irmã, Maria de Fátima Lima. Ela é dia 2 de julho de 59. Ela está tendo um relacionamento com uma pessoa e desde que ela está com essa pessoa, ela mudou muito para a família, o comportamento dela e também o comportamento dele, eu acho ele meio estranho. E ela mudou muito. E eu gostaria de saber se o senhor tem algo para falar dessa pessoa, se essa pessoa é bom caráter, se ele gosta mesmo dela, porque o comportamento dela é agressivo e estranho até para a filha dela mesmo. Obrigada. E ela é viúva. Eu vou ver aqui pra você, viu, meu filho? Eu não vejo que ele seja uma pessoa ruim, né, uma pessoa do mal, nada disso. Ele só tem um probleminha que é mal resolvido. Pessoa quando é bagunçada, principalmente emocionalmente, acaba bagunçando o outro também. E existe algo ali que ela também sente, que é aquilo que a gente sempre, quando entra num relacionamento, a gente tem dúvidas. Se a pessoa está sendo amada, se a pessoa gosta dela, se a pessoa... emoção da pessoa, né? A gente sempre fica com dúvidas. Eu não vejo que ele venha fazer nenhum mal para ela, não. Mas ele bagunça um pouquinho ela. E quem tá perto sente isso, né? Então a energia dela muda a partir do momento que ela não tá plena. Ela não tem certas certezas dessa relação. Nem ela tem. Então eu não vejo que ele será uma pessoa ruim para ela. Mas ela tem que tomar cuidado com a bagunça que ela pode pegar dele. Não vejo que vai ser pouca, eu vejo ele bem bagunçado. Ele precisa se cuidar. Mas maldade com ela não vai fazer, viu? Bom dia, pai Anderson. Eu sou a Creuza de Caçapava. Eu nasci dia 26/9/55. Eu gostaria de que você me falasse sobre a minha saúde e sobre o meu relacionamento. Obrigado, tá bom? Oi, minha filha, deixa eu ver aqui pra você. A primeira coisa que o jogo fala é cuidado com a tua emoção. Você às vezes tá numa tristeza muito grande, você fica muito angustiada. Você é uma menina intensa. Você é muito intensa com as coisas. E a gente, às vezes, precisa dar tempero nas situações que a gente vive, né? Nem a gente dá tudo e nem a gente não dá nada. A gente precisa saber dar. Saber, porque se você der tudo, você fica sem nada. E você precisa dar e aos poucos você vai recebendo e vai dando. Vai havendo uma troca, né? Então, cuidado com a tua emoção, porque tá te enfraquecendo demais. Tô vendo você bastante fraca aí. Tô vendo você bastante bagunçada também nesse sentido. Caminho, se você perguntar pra mim, eu até vejo caminho. Não vejo que essa pessoa é ruim. Não vejo que essa pessoa deixa de gostar de você. Ele gosta de você. Tem sentimento. Mas vá com calma. Não entrega tudo. Vá devagarzinho. Tem caminho pra vocês ainda caminharem aí juntos. Mas você vai ter que saber temperar isso. As suas coisas vão melhorar, a tua saúde você precisa cuidar. Eu não tô vendo você boa não, mas também não acho que seja doença grave, nada disso que o jogo não mostra. O jogo não fala que você tá doente. O jogo só fala que tem algumas coisinhas que você precisa cuidar, mas que vai ficar tudo bem. É cuidar pra não deixar pra lá. Coisinhas que podem depois te incomodar mais pra frente se você não cuidar. Só isso.
Pai Anderson, muitas participações aqui no YouTube. A Luzi Walter está aqui. Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, Pai Anderson. Grande Pai Anderson, que raciocínio, é um psicólogo de Deus, que conserve sempre assim, grande sabedoria. Kelly Cristina, meu Deus, que programa necessário. Cada palavra foi certeira, que me deixou até emocionada. Gratidão, Pai Anderson e a Rádio Capital, né? O Jonas, bom dia, Anderson, gosto muito dos seus ensinamentos, né? Gostaria de marcar uma consulta. Então você que quer marcar uma consulta, DDD 11 98419 5090. A Marisete também, adoro todos os domingos, estou ligada. Obrigado. Ailton Reis, Ailton, um grande abraço, meu querido. Programa mais que necessário para começar uma nova semana. Obrigado ao Pai Anderson e à Rádio Capital. Obrigado por acompanhar a nós também, Ailton. Muitas pessoas estão aqui, né, agradecendo ao Pai por essa mensagem maravilhosa no início da semana, neste domingo, né? E você que quer, né, uma mensagem mais reservada, você que quer compartilhar com o Pai, precisando de uma ajuda, DDD 11 98419 5090. E as pessoas podem continuar participando aqui no YouTube e também através do Instagram, né, Pai? Sagrado Falando de Axé. Exatamente. Entrem por lá, compartilhem lá deem o like. Muitas vezes o Instagram é uma ferramenta que você fica sabendo de tudo que está acontecendo, né? De tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente tem falado aqui. A gente tem que interagir. Eu tenho o Facebook também, Sagrado Falando de Axé, e também tem o YouTube, Sagrado Falando de Axé. Se vocês quiserem, podem se inscreverem no canal, que é importante para nós, toda essa interação, né? A espiritualidade, gente, não é uma via de mão única, né? Não é só indo. A gente precisa de ter uma via de mão dupla. A gente precisa estar interagindo o tempo todo. É como a vida, precisa ter movimento. A gente precisa estar em movimento. Quero agradecer meus filhos de santo, né? Meus queridos e amados filhos que o papai Logum Edé me deu, que é o Ailton, a Kelly, né? Que é a Bel, querida, a Jacira, todos eles, o Douglas. Eu tenho muito carinho pelo Andinho também. Agradecer porque, gente, eu sou um ser humano e eu quero contar uma coisinha pra vocês. E dizer pra vocês que o fato de pegar do orixá, trazer pra vida de vocês, muitas vezes numa mesa de jogo, não me faz ser melhor do que ninguém. Eu também tive muitos problemas na minha vida. E tive filhos que me seguraram. Tive filhos que disseram, pai, nós estamos aqui. Pai, nós estamos aqui. E me deixaram em pé. Me fizeram deixar em pé. Porque eu digo, eu sou emocional, eu também não sou essa pessoa que fala que tem superpoderes, não tenho. Por isso que eu venho falar e abrir meu coração para vocês. É trazer um pouquinho de mim e levar um pouquinho de vocês também. Quero agradecer muito vocês, a audiência do programa. E dizer para vocês que todos os domingos nós estamos aqui com esse bate-papo, né, Vini? É isso mesmo, Pai Anderson. Então, olha, continue mandando seu áudio, continue participando, né, aqui do programa, das redes sociais e marque a sua consulta também, repetindo o telefone, DDD 11 98419 5090 e tem áudio chegando. Vamos lá. Bom dia, Pai Anderson. Meu nome é Célia Maria de Paula Silva, eu sou de 10/1/66. Eu gostaria de saber se eu vou vender logo a minha casa. Eu moro aqui em Itatiaia, Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, para voltar para São Paulo. Se vai demorar muito, se eu vou conseguir. Obrigada. Eu vou ver, quero mandar um abraço pro povo de Itatiaia, né? E para todas as cidades, né, que a Rádio Capital chega com esse canal maravilhoso, né? A Rádio Capital que tá aí tem história, né? A Rádio Capital é uma rádio que tem muita história. E o Vini tá aqui sempre dando a sua luz nessa rádio maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Não acho que vai ser rápido. Não tô vendo rapidez, não. Tô vendo um pouquinho de demora. Você se acalma, acalma teu coração. Não vai acontecer logo. Vai demorar mais um pouco. Então, enquanto exista essa demora, mesmo você cutucando, mesmo você divulgando, mesmo você vendo com pessoas que possam
querendo vender, te ajudando, corretores, essas coisas, vai haver uma demora. Vai haver uma demora um pouco. Enquanto isso, você se cuida, que você está precisando. Pega um manjericão, um alecrim, pega 3 galinhos de arruda ou 5 folhinhas de guiné. Prepara um banho e toma esse banho do pescoço para baixo. Né? Você pode preparar esse banhozinho. Toma seu banho de chuveiro normal, depois você toma esse banho. Não se seca, coloca uma roupinha que você precisa também dar uma melhorada no teu emocional. Porque eu tô vendo muita ansiedade, tô vendo muita angústia, viu? Bom dia, pai Anderson. Meu nome é Cláudia Miranda. Nasci dia 16/7/77. Gostaria de ouvir uma palavra do Senhor. Obrigada. Ô, minha filha, deixa eu ver aqui. Você é uma menina que tem muito brilho. Você é uma menina que traz até uma certa mediunidade aí, né? O 11 grita no teu jogo. O 11 é um número sacerdotal. É um número onde a pessoa tem uma ligação muito forte com a espiritualidade. Tem um chamado, né? Disso você precisa cuidar. Você não pode abandonar isso, porque isso faz parte da sua evolução nessa terra. Quando a gente traz essas coisas e quando a gente não cuida, o que pode acontecer com a gente? A gente fica parecendo que a gente é uma esponja. A gente absorve tudo, de tudo quanto é lado. Então você sabe que você traz algo com você e que precisa ser cuidado. Eu vejo que você tem uma luz linda em você. Tem uma estrela bonita, tem muita coisa boa vindo pra você. O seu caminho não tá ruim. Tem muita coisa no teu caminho que vai ser bom. Mas você precisa também cuidar e começar a buscar esses caminhos da espiritualidade, viu? Pra não entrar numa cobrança muito séria, muito grande. Porque quando entra nessas cobranças, que elas são assim, terríveis, a pessoa pode ficar doente, a pessoa não fica bem com a cabeça dela. Tem muita gente tratando com psicólogo, psiquiatra, com problemas espirituais. Porque elas não conseguem entender que tem essa ligação, que precisam buscar, né? Tem pessoas que querem até o suicídio, né? Pensam em coisa negativa, não querem mais viver. Porque elas trazem a coisa e não cuidam. Elas trazem tudo o que elas têm dentro delas precisa de cuidado. E elas não querem cuidar. É isso, minha filha. Bom dia, pai Anderson, axé pro senhor. Meu nome é Lídia Norle Castro, no dia 6 de abril de 54. Quero saber do meu filho, Marcelo Plácido Leite, que nasceu dia 2/12/74. Ele tem um campeonato dia 19 de julho. Eu quero saber como é que vai ser esse campeonato. Obrigada, axé pro senhor. Deixa eu ver aqui. Vai sair bem. Vai sair tudo bem. Eu vejo grandes vitórias vindo no caminho dele. Grandes vitórias estão no caminho dele. O jogo fala muito de persistência. O jogo fala muito dele ter força para esse caminho que ele busca, que ele quer. Vejo que vai ser um grande vencedor. Vejo que tem muitas coisas boas no caminho dele. Mas que ele não fique numa inconstância muito grande de emoção. Que não deixe de acreditar nele também. Ele precisa acreditar mais. Mas eu vejo grandes vitórias e vejo que está tudo caminhando bem para ele. Bom dia, pai Anderson, a sua bênção. Queria saber da minha vida espiritual. Se essa é a hora que eu posso ir atrás de uma nova casa de axé, que eu estou sem casa nesse momento. E eu também quero dizer que eu acompanho desde quando estava em uma outra rádio, que o pai estava em uma outra rádio, aí eu ouvi algumas vezes e agora eu reencontrei nessa rádio. Eu sou a Luciane, nasci dia 6/1/86. Luciane Souza. Obrigada, pai, sua bênção. Ô Luciane, o Oxalá te abençoe, meu pai Logum Edé abençoe tua vida.
gratidão, viu? Muita gratidão. Tem muitos ouvintes, tem muita gente que já me conhecia da outra rádio, né? Mas eu tô aqui na capital e sou muito grato por esse espaço que a gente tá tendo aqui. Deixa eu ver aqui pra você. Você também tem um chamado. Você sente muita falta disso. Yansan cai no teu jogo, o Oren cai no teu jogo, que é Abaluaê, Nanã, o pessoal da família Gia, a família do titio, né? Do pai, Abaluaê. Você precisa começar a cuidar de você, a buscar ferramentas para você poder preencher esse vazio que você sente às vezes. Tem um vazio que chega a doer em você. E esse vazio é da espiritualidade. Às vezes você fica muito angustiada com as coisas, né? Mas você tem muito caminho para dar continuidade a isso que você começou. Não pare, né? Você precisa disso. Isso faz parte de você. E cuida um pouquinho do teu emocional. Cuida um pouquinho de você também, viu? Bom dia, pai Anderson. Eu sou a Genilda Moreira da Silva de Almena. Nasci dia 2/5/70. E queria saber que lá no meu serviço, a empresa que eu trabalho, ou sai ou fica, né? Porque a gente está com muita dificuldade lá. Aí eu queria saber isso. Bom dia. Bom dia, minha filha. Tá vendo, gente, como a gente vive cercado de mistérios o tempo todo? É muito mistério, né? E a gente é tão curioso, a gente quer saber desses mistérios, né? A gente quer saber da nossa vida, das coisas, né? Realmente lá não tá bom, não. O negócio lá não tá nada bom, né? Deixaram pra lá muita coisa, agora estão se deparando com problemas, né? A gente vai fingindo que nada tá acontecendo, chega uma hora que a gente precisa resolver. E eu não vejo que lá tá bem. Vejo que você pode ficar mais um pouquinho lá, mais um tempo, e as coisas podem mudar. Você vai acabar saindo. Não vejo o caminho de ficar firme ali, não. Mais um pouquinho, mais um tempinho. Mas você não fique preocupada, não, que você tá com muito caminho. Muitas portas podem se abrir para você, meu filho. Alegra mais teu coração também, viu? Meu nome é Odenilson Andrade da Cruz, nascido em 26/2/1971. Mas gostaria de saber se eu vou conseguir um novo emprego até agosto ou se eu volto para onde eu trabalhava. Axé, gratidão à Rádio Capital e ao pai Anderson. Obrigado, Denilson. Obrigado pelo teu carinho, viu? Deixa eu ver aqui pra você. Não, você tá com muito caminho, que pode acontecer algumas coisas aí antes, sim. Agosto pode ser um mês positivo pra você. Você tá com caminho e portas que podem se abrir a qualquer momento. Não deixa de cutucar, não deixa de ir atrás também. Mas tem muito caminho para as coisas mudarem para você. Eu não vejo muitos, mesmo que você volte para o lugar que você estava antes, como você disse, não vejo você ficar firme lá. Não vejo firmeza. Não vejo que a energia vai ser a mesma que já foi. Não vai ser. Mas tem muitas portas que podem se abrir e pode acontecer sim, alguma coisa em breve, muito rápido para você. Fica firme que vai dar certo. Bom dia, pai Anderson. Axé, parabéns pelo programa. Pai Anderson, eu gostaria de saber como que anda o meu espiritual. É a Andréia Ferreira de Almeida, 13/10/77, lá para São Paulo. Oi, Andréia. Obrigado pelo carinho, viu? Xalá te abençoe. Eu vejo que você, muitas vezes, perde muita energia com algumas situações na sua vida. Você é uma menina que é muita emoção. Você é da emoção.
Isso faz você se desgastar demais. Você tá um pouco desgastada com isso. Toma bastante cuidado com essa... eu não vou falar tristeza, nem angústia, nem nada. Eu só vou falar que você precisa tomar cuidado com a fraqueza espiritual. Precisa tomar cuidado em desgastes emocionais, desgastes espirituais. A gente não pode tirar tudo que a gente tem e perder tudo que a gente tem de energia em algumas situações que a gente não vai conseguir resolver. A gente não vai conseguir fazer. Então tem coisas aí que você precisa cuidar, precisa se fortalecer para você poder ficar mais firme. Eu acho que você está precisando, está passando por um momento de se fortalecer, de buscar um caminho para se fortalecer dentro da espiritualidade, viu? Pai Anderson, a ganhadora da consulta de hoje é a Kelly Taques. Ela ganhou a consulta e, Kelly, obrigado pela participação. Só aguardar que você vai receber um contato. Muitas participações aqui no nosso YouTube, participações também pelo nosso WhatsApp. Se você quiser marcar uma consulta, DDD 11 98419 5090. E vamos para mais um áudio no dia de hoje. Bom dia, Pai Anderson. Eu gostaria de saber do meu filho, para o meu filho, Guilherme Miranda, 19 de março de 99. Obrigada. Deixa eu ver aqui para você, meu filho. O que eu vejo aqui? Eu vejo ele, se não tomar cuidado, ele vai se bagunçar muito emocionalmente. Pode acontecer dele ficar vivendo por um bom tempo bagunça emocional. O que é? A pessoa ficar mal resolvida com as coisas perto dela, não saber se resolver com algumas situações, ficar o tempo todo, às vezes, angustiado, não sabendo resolver a parte emocional. Então eu vejo que isso possa ser o maior desafio dele, é a parte emocional. E isso pode trazer alguns probleminhas no caminho dele se ele não tomar cuidado. Mas eu vejo que o Obará cai no caminho dele, trazendo caminhos para ele poder ter... Ele gosta muito de ter liberdade, ele gosta muito de ser líder, ele gosta muito de tomar a frente das coisas, ele é muito autônomo, né? E a vida vai trazer muita coisa para ele. Mas ele precisa começar a se cuidar. O Obará cai no caminho, trazendo melhora de vida, mudança de vida, trazendo um grande futuro para ele. Mas precisa tomar cuidado, e principalmente com a parte emocional. Bom dia, Pai Anderson. Aqui é a Meire Bristo. Eu gostaria de saber do meu filho que foi embora, Antônio Campos da Paixão Júnior. Ele nasceu no dia 27/8/86. Ele está lá, já está desesperado porque não conseguiu um trabalho, mas ele foi embora para a Bahia e ele não quer voltar, mas está achando que vai ser obrigado a voltar para trabalhar. Gostaria de saber dele. Ele tem família, né? Precisa, e as crianças não querem voltar. Tenha um bom dia, axé, Pai Anderson. Espero que seja atendida, porque já mandei várias mensagens nos programas e até agora nada. Ô, minha filha. Tenha um bom dia. Gratidão, bom dia. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Eu não vejo ele bem. Não vejo. Eu vejo ele meio sem força, sem fé. Ele desacredita também um pouco das coisas. Ao mesmo tempo que ele quer acreditar, ele não acredita porque não está acontecendo. Ele precisa tomar um banho de descarrego. Ele precisa descarregar um pouquinho. Não é que eu não vejo caminho para ele ir lá. Eu até vejo caminho para ele começar a ficar mais firme. Mas ele precisa ter um pouco de paciência. Ele não está tendo. Ele entra numa aflição muito grande. Eu sei, às vezes a gente tem muita necessidade. Isso aflige a gente, né? Desespera um pouco. Mas peça para ele. Anota aí. Manjericão, alecrim e 5 folhas de guiné. Peça para ele tomar um banho de descarrego. Do pescoço para baixo. Não. Peça para ele tomar 3 banhos. Pode ser qualquer dia, qualquer horário. Durante a semana. Aí ele vê direitinho quais dias ele quer tomar esse banho. Eu vejo a abertura de caminho para ele, não vai demorar.
Ele só precisa descarregar um pouquinho, ficar um pouco mais calmo. Mas vai dar tudo certo. Gente, quero agradecer o carinho de vocês. Agradecer a oportunidade de estar nessa rádio maravilhosa, Rádio Capital. Curtam nossos vídeos, né? Entre no YouTube da Capital, curtam, compartilhem, passem pros amigos. E a gente vai estar com vocês aqui domingo, às 10 horas da manhã. Gratidão, gratidão. Motumbá, Motumbaxé.